A partir de agora, empresas ou órgãos públicos que usarem indevidamente os dados pessoais dos brasileiros vão ter de pagar multa por isso. É a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor desde setembro do ano passado. Qual é a novidade? É que agora as multas vão começar a ser aplicadas. Nós vamos conversar com o Marcos Sêmula, que é sócio de cibersegurança da EY Brasil. É isso, Marcos? Acertei? Acertou, perfeito. Bom dia. Bom dia. Marcos, me diga uma coisa. Como é que eu fico sabendo, um indivíduo, quem está nos assistindo agora, fica sabendo se alguém está usando os dados pessoais passados para uma determinada empresa de maneira indevida e qual é a empresa que está usando os nossos dados de forma indevida? Um brasileiro, uma brasileira, tem como saber? Porque a gente dá os dados em tudo quanto é canto, na farmácia, na loja, onde compra as coisas mais básicas possíveis. Infelizmente, o cidadão brasileiro, portanto titular do dado pessoal, acaba sendo o elo mais fraco dessa corrente. Isso porque é muito difícil que ele descubra como seus dados estão sendo utilizados, a não ser que ele tenha sido vítima já do mau uso. Quando, por exemplo, ele recebe uma comunicação de marketing com detalhes sobre a sua vida, sobre suas preferências, seus desejos, sem ele ter sequer se cadastrado, por exemplo, naquele site que está fazendo a propaganda para ele. Portanto, ele acaba descobrindo pelo pior caminho, sofrendo as consequências de uma empresa que fez uso indevido dos dados pessoais que ele, em algum momento, cadastrou na internet. Marcos, o que seria um uso indevido? O que as empresas fazem com os nossos cadastros, nosso nome completo, data de nascimento, telefone? Elas podem repassar para um outro setor? Podem vender os nossos dados? Que tipo de valor tem o dado dos brasileiros? Bom, ótima pergunta. Numa sociedade totalmente interligada, conectada e digital, conhecer cada vez mais o perfil do seu cliente produz um diferencial competitivo para as empresas, uma vez que elas podem ir direto ao alvo, comunicando, oferecendo produtos e serviços do interesse daquele indivíduo. No entanto, a LGPD ela vem para justamente definir uma linha divisória, uma linha de respeito que as empresas não devem ultrapassar, porque uma vez ultrapassando, elas comprometem a intimidade da vida privada do indivíduo. Por conta disso, os dados têm muito valor. Acontece que, com a lei em vigor, e agora ela está plena, porque também os artigos que definem punições e fiscalizações já entraram em vigor ontem, dia 1º de agosto, as empresas vão ter que observar o momento, as oportunidades e, portanto, a finalidade para a qual ela está utilizando um dado pessoal. Então, eu vou explicar de maneira bem didática o que significa isso, para eliminar uma grande confusão que o mercado acaba tendo, uma vez que a lei é muito nova. A LGPD ela não vai impedir que as empresas utilizem dados pessoais. No entanto, elas vão exigir que as empresas, uma vez tendo dados pessoais e querendo tratá-los, elas tenham que encaixar o uso desses dados em uma das 10 bases legais. Então, eu vou dar um exemplo prático. Se você estabelece uma relação comercial com uma empresa de telefonia, há, portanto, a partir daquele momento, um contrato de prestação de serviços. Para que aquela empresa de telefonia possa exercer aquele contrato, ela vai ter que conhecer seu nome, seu CPF, seu endereço e talvez algumas outras informações para conseguir prestar aquele serviço. Portanto, existe uma finalidade bem definida, chamada execução de contrato. Agora, se essa mesma empresa, tendo seus dados para executar aquele serviço, ela tiver uma grande ideia, uma grande sacada comercial em te oferecer alguma outra coisa, ela não pode. Portanto, se ela tentar usar esses dados para outro fim, ela estará criando uma situação de desvio de finalidade, onde ela está se apropriando de um dado pessoal que ela coletou de você para prestar um serviço legítimo para outra finalidade. Essa sim é ilegítima. Agora, a gente fala de fiscalização, aplicação de multa, de proteção de dados.
Parece algo tão distante da nossa realidade, né? Por exemplo, nós estamos em São Paulo, aqui na CNN. Podemos sair daqui e caminhar alguns quilômetros, chegar à Praça da Sé e provavelmente alguém vai nos oferecer declarações de imposto de renda num disquete, né? Isso acontece com absoluta frequência aqui, né? Declaração de imposto de renda de autoridade. Não parece uma coisa muito distante da nossa possibilidade concreta e real de fiscalizar a utilização desses dados no momento em que a gente pode caminhar alguns quilômetros até o centro de São Paulo e comprar num disquete a declaração do imposto de renda de alguém? Na verdade, o que você relatou é um crime, não é? A comercialização de dados pessoais, ela é proibida por lei. Mas existem duas situações distintas que se misturam no exemplo que você citou. A primeira é quando uma empresa ou uma pessoa, um indivíduo ou até um grupo criminoso rouba dados e comercializa esses dados, é crime de ponta a ponta e há uma intenção original de criar, de produzir, né, o crime em si. E existe uma outra situação, que é uma empresa legítima, idônea, que por desconhecimento, imperícia, despreparo, ela utiliza dados pessoais, não para comercializar, no caso que eu vou citar, mas para fazer uso indevido dele, além dos seus limites. Portanto, diante da LGPD, essa empresa também estará praticando um crime, e esse crime estará sujeito às fiscalizações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, podendo vir a aplicar sanções, que vão desde advertências, passando por multa diária, multa simples, até mesmo a proibição àquela empresa de continuar oferecendo um determinado produto ou serviço usando um banco de dados. Então agora é a hora de educar o mercado, é a hora dos cidadãos conhecerem seus direitos e as empresas conhecerem os seus limites. Marcos, eu vou trazer uma dúvida. Levando em conta as farmácias, por exemplo, é muito comum você entrar numa farmácia e perguntar assim, quer o seu CPF para desconto? Faz aqui um cadastro que você consegue o desconto, ou faz um programa de fidelização com o cliente. Esse seria um cenário. Existe problema quando a gente fala a respeito dessa lei de proteção de dados? Ela diz respeito a esse relacionamento de uma farmácia, por exemplo, com os clientes? Sim. Ou ela diz respeito ao uso indevido desses dados para outros fins? Tudo ao mesmo tempo agora. O que você citou é uma situação muito comum e ela se desdobra em diferentes perspectivas. Eu vou trazê-las para vocês. Primeiro, se uma farmácia ao vender um medicamento, ela solicita seu CPF, até aí não tem nenhum problema, uma vez que ela pode estar querendo utilizar o CPF para emitir uma nota fiscal, que é um instrumento legal reconhecido, onde é possível identificar o pagador daquele produto. Não há problema. Se por acaso essa farmácia ela resolve solicitar o CPF já com o discurso do desconto, há uma inconveniência ali se ela tiver intenções de usar aquele CPF para um outro fim, como, por exemplo, identificar que você é um consumidor assíduo de determinado produto e utilizar essa informação para te oferecer marketing, propaganda de produtos similares. Esse é um problema e um erro dessa farmácia. A não ser que esta farmácia, no momento de pedir o CPF, com as intenções de utilizá-lo para outro fim, que não o da nota fiscal, ele então solicitar o consentimento do usuário. E esse consentimento é um capítulo à parte, porque é um instrumento que deve ser claro, objetivo, que não pode haver dúvidas do cidadão ao ler esse consentimento e decidir consentir a farmácia esse direito ou não consentir. Portanto, é uma questão de combinar as regras, né? De deixar tudo às claras. Por isso a LGPD prega muito o conceito da transparência e do respeito à intimidade do cidadão. Afinal de contas, os dados pessoais pertencem a cada um de nós, cidadãos brasileiros. Marcos Sêmola, sócio de cibersegurança da EY Brasil. Marcos, muito obrigado por nos ajudar a entender melhor o que vai acontecer a partir de hoje com a aplicação da lei e até uma próxima conversa aqui na CNN. Foi um prazer. Bom dia a todos. Bom dia.